And when he had opened the fourth seal, E havendo aberto o quarto selo, I heard the voice of the fourth beast ouvi a voz do quarto animal say, "Come and see." que dizia: Vem e vê. And I looked, and behold, a pale horse, Eu olhei e eis um cavalo amarelo, and his name that sat on him was Death, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, and hell followed him. e o inferno o seguia. Notice, what is this all coming to? Note, onde vai chegar tudo isto? Look what this is all coming to. Veja a que tudo isto está chegando. What is it? Que é isto? It's going right back the way it did Está voltando da maneira que fez and started in heaven. e começou no céu. It's coming to the end time battle. Está chegando a batalha do tempo do fim. The first thing in heaven was a battle. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lucifer was kicked out and comes to the earth. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Then he polluted Eden. Depois ele poluiu o Éden Then he's been polluting ever since. e continuou poluindo desde então. And now, from the battle in heaven, E agora, da batalha no céu, it's coming to the battle on earth. está chegando a batalha na terra. And it is to be finished on earth E é para terminar na terra at the end time no tempo do fim, in a battle called Armageddon. numa batalha chamada Armagedon. Anyone knows that. Agora, qualquer um sabe disso. The battle started in heaven. A batalha começou no céu, Holy. santa, And so they kicked him out. e assim eles o expulsaram. Michael and his angels overthrew him. Miguel e seus anjos o derrotaram. Run out. Foi expulso. When they E did, quando o fizeram, dropped right down to Eden. caiu exatamente no Éden. And here started the battle down here. E aqui começou a batalha aqui embaixo. Now, the battle started at heaven. Agora, a batalha começou no céu. It'll be finished on earth Terminará na terra in the form of na Armageddon. forma do Armagedon. Now, let's watch and see it unfold. Agora observemos para ver isto se desvendar. Gathering O ajuntamento on their mixed colored horses. no cavalo de cores misturadas deles. He's gathering his things together. E veja, ele está juntando esta coisa, Mixed with creeds, denominations, misturada com credos, denominação, man-made doctrines. doutrinas feitas pelos homens. Is that right? Sure. Está certo? Sem dúvida. A mixed color. Uma cor misturada. The mixed color of the dead, pale horse A cor misturada do cavalo amarelo, morto of the world. do mundo. Now, that's right. Agora isso mesmo. Mixed colors of the dead, worldly form Cores misturadas da forma mundana, morta, of the pale horse. do cavalo amarelo. Oh, my. Oh, que coisa. No holy blood of the word at all. Nenhum sangue santo da palavra, de modo nenhum. And watch. E observe, From the four corners of the earth, do canto dos quatro cantos da terra, they gather them. eles os congregam, Gathers them to Armageddon. congregam-nos ao Armagedon. The Bible says. A Bíblia diz. I'm trying to think of the scriptures. Estou tentando me lembrar das escrituras They got them wrote down here. I como as tenho anotadas aqui. ain't calling them, Não as estou citando, but just where they're written down. mas apenas onde estão anotadas See what they are. para ver o que são. Gathers them together Congrega-os to the great day of the battle of ao grande dia da batalha the Lord do God. Senhor Deus. What? Observe, Now on this agora, sobre este mixed colored, whirly, pale, sick horse. cavalo de cores misturadas, mundano, amarelo, doente, Just think of it. somente pense nisso. You know, that's a bad thing. Você sabe, isso é ruim. Now watch where he gathers them. Agora observe onde eles os congrega, From the four corners of the earth. dos quatro cantos da terra. They're gathering now for the showdown. Eles estão se congregando agora para o confronto. The showdown will be at Armageddon O confronto será no Armagedon, according to the word. de acordo com a palavra. Está vendo? On the pale horse, Sobre o cavalo amarelo, riding on it with a death tack, with cavalgando-o com morte afixado, the name tacked on him, death. com o nome afixado nele, morte, The Antichrist, listen, o anticristo. Ouça, Antichrist, first denomination. anticristo, primeira denominação,
That can't be disputed. Isso não pode ser contestado. With his Jezebel, Com sua Jezabel, a prostitute to the word. uma prostituta para com a palavra, With her daughters, with her. Protestants. com suas filhas com ela, protestantes, Gathering themselves together now in unity. congregando-se agora em unidade. Did you hear the Baptist people speak Vocês ouviram o povo batista falar the other day over here, you know? o outro dia aqui, você sabe? Oh, we won't join up with them, Hã? Ó, nós não nos uniremos a eles, but we'll be friendly mas nós iremos ser amigáveis. and kind of click with them. Nos daremos bem com eles. We won't have to join the church, but Não temos de nos unir à igreja deles, mas there you are. There you are. aí está. Aí está. Just exactly what the word says. Exatamente o que a palavra disse. Estão vendo? Estão vendo? Old harlot in the first place. See? Velha prostituta, para começar, vejam. Now, here they are, Agora aqui estão eles, joining themselves together, unindo-se, coming to that showdown, chegando a esse confronto, to Armageddon, ao Armagedon, and riding on a mixed-colored horse. e cavalgando um cavalo de cores misturadas. With one horse of white, Um cavalo de branco, one horse of red, um cavalo de vermelho, one horse of black. um cavalo de preto, The three different os três diferentes: político, political power, poder político, spiritual power, poder espiritual, controlled by demon power, controlado por poder demoníaco, which is the Antichrist. que é o anticristo. Mixing that all together, Misturando tudo isso, you got a pale, sickly-looking thing você tem uma coisa amarela de aparência doentia he's riding on. que ele está cavalgando. Right. Certo. I noticed. Agora note, Look what he's riding on. veja o que ele está cavalgando. This pale-looking, grizzled-colored horse, Este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, mixed with black, red, and white, misturado com preto, vermelho e branco, coming into the battle, vindo à batalha, gathering his subjects congregando seus súditos from every nation under de heaven. cada nação debaixo do céu. Did not Daniel interpret the dream and Não interpretou Daniel o sonho seen that streak of iron running to every kingdom e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo o reino of Rome? de Roma? Here they come, gathering. Aqui vem eles congregando. Now sit still. Agora fiquem quietos Listen close just a minute. para o encerramento só por um minuto Listen close. e ouçam com atenção. They're gathering in now to do it. Estão congregando agora para fazê-lo, Bringing his subjects from the four corners of the earth, trazendo os seus súditos dos quatro cantos da terra, riding a pale, sickly, three-colored mixed horse. cavalgando um cavalo amarelo doentio de três cores misturadas. Same man. O mesmo homem. Here comes Satan Aqui vem Satanás with all four corners of the earth, com todos os quatro cantos da terra, with his Protestants com seus protestantes and with his Catholics and all together, e com seus católicos e todos juntos, marching right up to the battle of Armageddon. marchando direto para a batalha do Armagedon. And here comes Jesus E aqui vem Jesus coming down from heaven with resurrected saints. descendo do céu com santos ressuscitados. Vindicated word. Palavra vindicada. Not only is he getting ready, Não somente ele está se preparando, but Christ is getting ready to meet him. mas Cristo está se aprontando para encontrá-los. The battle's going to be hot and heavy. A batalha vai ser intensa. Olá, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Agradecido a Deus por mais essa oportunidade para seguir compartilhando das Sagradas Escrituras, seguindo aqui este assunto, falando do último sinal para a igreja, para a noiva de Jesus Cristo, antes desse arrebatamento, antes da destruição. A noiva de Jesus Cristo, ela é retirada dessa terra antes da grande tribulação, antes dessa destruição que está prometida, essa guerra do Armagedon, como eu passei aqui esse pequeno vídeo, ou essa terceira guerra mundial, como é mais comum assim dizer.
Nós temos visto os rumores de guerra, temos visto as nações cada vez mais se movimentando nesse sentido, de local passa para regional, de regional para mundial, e de todas as formas nós temos visto as Escrituras se cumprindo. Gostaria então de convidá-los à leitura das Escrituras, a leitura que se encontra no livro de Gênesis, para nós darmos início aqui então a esse estudo da palavra. Gostaria que você acompanhasse então comigo. Deixa eu colocar aqui na tela. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Gênesis 18, onde nós lemos na transmissão anterior, gostaria de voltar aqui nesse capítulo 18, começar a ler ali a partir do verso 9. Elohim ali, Deus está conversando com Abraão, perguntando ali onde está Sara, tua mulher. Ele disse, está ali na tenda. Então, Deus disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, nem menstruava mais. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então, isso ela no pensamento dela, ali no coração dela, haveria... E disse o Senhor, a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Que ele discerne os seus pensamentos, opera ali o discernimento, como Deus operou na primeira vinda, Jesus, e também nos nossos dias este sinal foi dado. Então, nós vemos, porque Jesus que disse isso, na sua primeira vinda aqui, lá em Lucas 17, como nós lemos na transmissão passada, Jesus que citou essa escritura que nós estamos lendo aqui. Quando isso acontecesse, então realmente a vinda do Senhor, sua segunda vinda, estava às portas. E aí ele faz essa pergunta para Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Reforçando esse filho para nós, esse arrebatamento, esse encontro com nosso Senhor Jesus nos ares. Então, eu vou ler por enquanto até aqui, para nós darmos sequência aqui ao slide, o slide para a gente voltar ali às citações. Que Deus abençoe a leitura aqui das Escrituras, que possa nos dar então um bom momento aqui em sua presença. Quero voltar aqui nessa citação. Deus é o seu próprio intérprete. Vocês lembram que eu li aqui alguns, que eu li esses parágrafos desta mensagem quando eu estava finalizando a transmissão passada. Eu gostaria de voltar aqui para ler novamente e daqui então continuar. Vejam bem, havia 3 tipos de pessoas nos dias de Ló: crente manufaturado e incrédulo. Assim é com todo o grupo, a mesma coisa. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. Então, os sodomitas eram os incrédulos, Ló era o crente manufaturado, e Abraão, claro, e Abraão era o crente, o genuíno, o verdadeiro. Foi a ele que o pacto foi confirmado, foi ele que estava esperando um filho prometido, foi ele que estava esperando isso. Então, hoje, dessas 3 classes de pessoas que nós temos hoje, os incrédulos não estão esperando a segunda vinda de Jesus. A forma que eles estão vivendo demonstra isso. O manufaturado, ele até ensaia que está esperando, mas ele é aquele que vive ali em cima do muro, está na fronteira, Ora está ali querendo agradar a Deus, ora está preocupado com isso, ora está envolvido nas coisas do mundo. Então fica o fronteiriço, o morno, que Deus vomita. Agora, o que realmente está esperando esse filho é o grupo que é tipificado por Abraão. Abraão, que era o crente,
foi a ele que o pacto foi confirmado. Veja que aquilo que nós lemos ali em Gênesis 18, esse diálogo, esse discernimento, isso não acontece lá em Sodoma com Ló e seu grupo. Isso só acontece com Abraão e seu grupo ali. Foi ele que estava esperando um filho prometido, né? Não estou dizendo amém a mim mesmo, amém. Então, dizendo amém a isso, a Escritura, né? E é isso mesmo, Abraão não estava em Sodoma, Abraão estava acima e fora de Sodoma. Ele é o tipo da igreja espiritual hoje. Veja aqui, ele é o tipo da igreja espiritual hoje, tipificando essa igreja noiva que recebe este último sinal antes da destruição. Lá foi a destruição de Sodoma, fogo, né? Fogo que destruiu, e agora novamente vai ser fogo, né? Bombas atômicas, nós vimos ali, né, os exércitos soviéticos e tantas nações com seus exércitos desfilando, aquelas que possuem bombas atômicas, aquelas que não possuem a bomba atômica, mas possuem todo um arsenal bélico, tudo isso demonstrando para uma colocar temor sobre as outras, né? Ló é tipo da igreja denominacional ainda lá em Sodoma. Observe, a Bíblia disse que os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma diariamente. Por que ele não teve coragem suficiente de tomar uma posição contra aquilo? Há muitos homens bons sentados em igreja hoje. Olha só. Olhando e vendo mulheres de shorts e homens fazendo essas coisas, e seus membros indo jogar golfe no domingo, e festinhas de piquenique, e nadando e coisas tais, em vez de irem à igreja. Sentados em casa na quarta-feira à noite assistindo televisão, em vez de irem à igreja. E hoje, um grande movimento de pessoas que acham que não precisa mais de igreja, de pastor, elas seguem em suas casas, né, com o discurso de que não precisam disso, né, não precisam, porque só todos os pastores ou todas as igrejas são falsas, têm seus problemas, seus escândalos, mas essas pessoas, elas se envolvem com as coisas desse mundo. Não adianta dizer que em casa tá fazendo seus cultos, está tendo companheirismo com Deus, tem sua fé com Deus. A gente sabe que não mantém uma constância, que não mantém uma proximidade com Deus, que vai se envolvendo com outras coisas, aquele tempo que era para ser tirado com Deus. Se quem vai na igreja constantemente já tem que tomar cuidado para não se envolver com as coisas do mundo, quanto mais quem fica em casa, hoje aí com internet, né, com todo o entretenimento que se tem, né, aí com todos os pacotes que são oferecidos aí para entreter as pessoas, duvido muito que essas pessoas em casa estão... Claro, existem as pessoas que não têm opção ou condições de se deslocar para ir à igreja mais próxima da sua Bíblia, né? Porque mais próximo da sua casa tem bastante, mas pessoas que estão procurando a totalidade da palavra, que desejam se alimentar daquilo que está mais próximo da verdade restaurada, então realmente não se encontra uma igreja facilmente assim para congregar. Existem sim essas pessoas, mas tem aquelas que não querem mesmo, né? Quando se fala dos pastores nicolaítas, do sistema nicolaita, de tudo que se pratica em contradição à palavra, aí essa parte eles apoiam, mas a parte que eles têm que fazer, aí eles não apoiam, eles não querem. Então, eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito. Olha a característica, tá vendo que muitas pessoas hoje, nas igrejas, né, da mensagem, elas estão enquadradas nisso aqui, no grupo de Ló. Porque elas veem as coisas erradas, elas presenciam, são coniventes ali, mas não têm coragem de tomar atitude. Quantas pessoas eu conheço assim? Elas estão vendo, sabem, têm consciência do erro, mas não têm coragem de se posicionar. Permanecem ali, né? Porque terá que se pagar um preço. Quando se trata de se posicionar pela verdade, é necessário pagar um preço por isso. É necessário abrir mão de alguma coisa para se ter
a verdade, para se ter essa restauração, para se ter essa promessa que Abraão alcançou, Abraão teve que pagar um preço de ficar lá nos carvalhais. Quando foi lançado, né, quando foi tido essa oportunidade para Ló escolher ir para os carvalhais ou para as campinas, Ló olhou para o que ele tinha a ganhar nas campinas. Uma vida de mais conforto, lucro. Ele olhou para tudo que ele poderia alcançar de bem-estar, de conforto, de posição na sociedade, as belas igrejas, status, a vida social que se tinha ali. Em contrapartida, Abraão se manteve firme no objetivo do que era alcançar a promessa. E foi para um lugar que, materialmente falando, naturalmente falando, não se tinha as atrações do que Ló escolheu. Então veja, Abraão pagou o preço. Ló não quis pagar esse preço que Abraão pagou. E é o que hoje as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. As pessoas querem aquele Espírito Santo que esteve na igreja primitiva, aquele Espírito Santo que estava em Jesus, só que eles não querem passar pelo processo que aquela igreja passou. Quer essa fé de Malaquias 4, verso 5 e 6, essa fé dos pais lá primitivos sendo restaurada a nós aqui, os filhos, tem que pagar o preço. Não adianta a gente afirmar que é filho de Abraão, que é essa descendência real de Abraão, mas olha a trajetória de Abraão, olha a caminhada de Abraão. Olha as decisões de Abraão, as escolhas que Abraão foi fazendo para chegar ao ponto de Deus reconhecer, aceitar sua fé. Um tipo do selo do Espírito Santo. Então aqui fica muito claro, quando esses dois grupos se separam, Abraão vai para os carvalhais com seu grupo, Ló desce para Sodoma, esse momento de separação que está acontecendo, literalmente vai acontecendo essa separação, que é o momento de colheita. Na colheita acontece essa separação. O trigo é colhido, colocado ao celeiro, o joio atado para ser queimado. Então é um momento de separação. E este sinal, ele então deixa muito claro o momento tão próximo, momento que é chegado dessa destruição. Veja bem, eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito, mas a junta os expulsaria. Qual é o problema? É Ló de novo, olhando pela sua janela e vendo o pecado e com medo de chamar o pecado de pecado. Como o medo impede as pessoas, tanto no natural como no espiritual. O medo prende as pessoas, o medo limita as pessoas, mantém as pessoas ali, impede elas de alcançar o Espírito Santo, impede elas de alcançar as bênçãos de Deus, tudo por causa do medo. O medo das críticas, o medo da rejeição, o medo de ser expulso. Abraão não estava na bagunça deles, ele estava fora disso. Ele era tipo da igreja espiritual. Agora observe o que aconteceu bem no fim do tempo. Pouco antes do fogo cair. Olha só, pouco antes do fogo cair. O momento que a gente está vivendo agora. Pouco antes do fogo cair, esse sinal foi manifestado também nos nossos dias. E aqueles eram gentios, né? Sodoma, Gomorra. Isso prefigurou o fogo caindo sobre o mundo gentil hoje. Era um tipo do fogo caindo no mundo hoje. Quando os reinos serão fragmentados e serão queimados. Os céus estarão incendiados, diz o Senhor, e ardendo se queimarão. Aquilo foi uma sombra disso. Agora vamos imaginá-los. Aqui está Abraão já fora, não em Sodoma, ele estava fora de Sodoma. Ló ainda estava em Sodoma. Coisa estranha. Uma manhã quente, lá por volta das 11 horas. Então, aqui a visita de Deus para ele, como nós lemos ali, né? 2 deles desceram a Sodoma, 2 foram a Sodoma. Né? Estou me referindo ao que Jesus disse.
Dois desceram a Sodoma para tirarem Ló e o que estava pronto para ser tirado de lá, né? E aí, essa parte aqui também é importante, como nós lemos, a pregação do evangelho em Sodoma deixou o incrédulo cego. Foi o que aconteceu lá. Nós poderíamos até voltar lá na Escritura, como que eles ficaram cegos. Com a pregação do evangelho ali, para aquele povo incrédulo, eles ficaram cegos. E é como hoje as pessoas estão ficando cada vez mais cegas na pregação do evangelho. Gênesis capítulo 19, então se nós voltamos ali no verso 1, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E ali ele insiste tal para eles entrar e ficar. Eles vieram para tirar Ló dali, né? E Ló ainda quis que eles entrassem e fosse no outro dia e tal, aquela coisa toda ali. Depois você lê mais completo. Aí os homens da cidade, né? Desde o menor até o maior, desde os mais jovens até mais velho aqui, ó. Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, né, os homens cercaram, né, a casa, aquela cidade. Queria, né, a linguagem da Bíblia aqui, né, para que os conheçamos, né, as traduções mais explícitas dizem relações, né, queriam ter relações com os anjos, com os homens que veio para trazer tirar Ló ali de Sodoma. Chega aqui no verso 11, então eles feriram de cegueira, né, os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Se nós aplicamos isso no espiritual, como o profeta está falando aqui, com o evangelho, cega, deixou o incrédulo cego. Vê que eles não achavam a porta. E não acham a porta. Não conseguem entrar na porta deste reino, né? Agora, tinha um que se encontrava aqui e fez o sinal diante de Abraão, né? Deus em carne fazendo o sinal lá para Abraão, que nós lemos. É a questão do nome de Abraão. Ele cita Billy Graham, 6 letras. E o homem, Deus em carne humana. Isso é importante destacar. Deus em carne humana, através de um homem que não era o corpo de Jesus. Jesus ainda não tinha nascido. Aquele corpo que Abraão viu, pôde ter aquele companheirismo com ele, comer, né, carne assada, pães, beber leite. Era um homem. E aí operou o discernimento. Agora observe se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. Ele olhava para a audiência e percebia o pensamento deles. Ele disse a Pedro quem ele era e qual era o nome de seu pai. Disse a Natanael. Então Jesus também com aquela mulher junto à fonte, junto ao poço, né? Também operou o discernimento, né? E aqui é algo interessante também que ele cita, né? Aquela mulher, naquela condição dela, ela, sendo uma filha de Deus, ela reconhece, né, quem era Jesus, o Messias. Ele revela para ela que ele era o Messias, e aqueles homens sacerdotes chamando Jesus de diabo, né? E eles tiveram que dar alguma resposta à congregação deles, porque Jesus operando os sinais, cumprindo as Escrituras, e tiveram que dar uma resposta para a congregação deles a respeito de quem ele era. Então chamaram de diabo. É a mesma coisa que acontece hoje, né? Quando eles rejeitam a palavra, rejeitam aquilo que Deus está fazendo hoje, então chamam isso de ismo, de fanatismo, de qualquer coisa do tipo, né? Então aquela semente predestinada que encontrava no seu coração, na sua alma, aquela mulher ali junto ao poço, né? Aquela semente que se encontrava ali saltou para a vida, né? Aquela água que Jesus podia dar para ela, ele se revelou
para ela, né? Deus em uma carne, operando o mesmo sinal. Só que, claro, lá na primeira vinda, não era tempo de arrebatamento, mas nos nossos dias, antes da destruição, Deus retira a sua noiva, Deus retira essa igreja aqui da terra, antes dessa destruição, antes dessa grande tribulação, operando este mesmo sinal. Então ela correu para a cidade, né, dando esse testemunho. Vinde, vede um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Cristo? Não é este ele? Ele me contou o que fiz. Ela saiu anunciando, né? Isso, testemunhando isso. Agora note, Jesus, era ele lá naquele homem que estava com suas costas voltadas para a tenda e disse o que Sara estava pensando dentro da tenda, né? O mesmo Deus que estava lá com Abraão. Aí o profeta cita Hebreus capítulo 4, né? A palavra de Deus é mais eficaz e penetrante que uma espada de 2 gumes, cortando até a divisão da medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra feita carne, operando o discernimento, né? Assim foi em Jesus Cristo, porque ele era plenitude da palavra. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. É interessante, seres humanos. Veja, o profeta já partiu, mas agora são seres humanos. Seres humanos hoje nessa terra, manifestando aquilo que Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma. Então veja o sinal que nós que nós presenciamos, ou que foi manifestado nos nossos dias. Quão próximo está então essa destruição? Deus manifestado em carne humana. Amém? Você vê isso? E faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido. E logo após isso, o filho prometido veio. Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Você notou isso? Agora, a igreja espiritual chegou a essa hora. Alguém disse, irmão Branham, o Senhor disse que aquilo foi Deus? Então, a igreja espiritual, olha, chegou a essa hora. A igreja espiritual está captando isso, o Espírito Santo se manifestando em carne novamente. Aí nós temos destacado a importância do batismo do Espírito Santo, cada eleito, cada filho e filha de Deus buscando isso com todo o seu coração, porque este foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão, e hoje esse mundo que está como foi nos dias de Sodoma. Então, foi Deus, né, que estava ali com Abraão. Ele foi Elohim manifestado em carne humana, usando roupas humanas. Claro, pelas Escrituras ficam bem claro que era Deus manifestando, né, ali para Abraão, em carne humana. Então veja bem, irmãos, aqui nessa Escritura de Isaías 41. Verso 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Olha aqui, verso bonito que nós temos aqui. A quem elegi, descendência de Abraão, né? Jacó, Israel. Mensagem ao patriarca Abraão. Quero trazer aqui algumas citações dessa mensagem. Estes grandes homens, todos eles eram grandes homens, mas sabe que cada um deles, quando chegaram à porta da morte, todos eles morreram. Cada um deles teve de morrer, porque eles eram grandes homens. Fecharam a boca dos leões, escaparam do fogo, do fio da espada e assim por diante, como nos foi dito em Hebreus 11. E eles possuíram as portas do inimigo, todos os inimigos menos um. E tal foi a morte. A morte engoliu cada um deles. Então um dia veio a semente real de Abraão, Jesus Cristo, Filho de Deus, semente de Abraão por fé, não através de Isaac, a semente natural. Então veja que a semente natural foi Isaac. A semente real de Abraão, a semente espiritual, Jesus. Então, através do novo nascimento,
Veja, nós já tivemos alguns vídeos aqui no canal falando disso, novo nascimento, mostrando pela Bíblia e pela mensagem que após o novo nascimento, então, você alcança a fé, que é a revelação. Então, após o novo nascimento, você através dessa fé, através desse nascimento, introduzido em Cristo, você é semente de Abraão por fé. Olha aqui. Eles fizeram a sua parte, mas eis que veio um, o qual não teve nascimento natural. Eis que veio um que não chegou por desejo sexual. Eis que veio um por nascimento virginal. O Filho de Deus, a semente de Abraão. Que grande homem foi esse? Outros naturais, todos nasceram por nascimento natural. Este homem nasceu por nascimento virginal. O que ele fez quando veio à terra? Ele conquistou todo o inimigo que Satanás tinha. Ele conquistou tudo. E veja que esse mesmo Jesus, descendência real de Abraão, semente de Abraão, ele vai conquistar também todas essas nações. Hoje, esses inimigos que estão ali lutando contra Israel, que fazem todo esse cerco, e Israel precisa estar o tempo todo se defendendo, essa semente real de Abraão, Jesus, como nós estávamos vendo ali no quarto selo, essa mistura desse cavalo amarelo, essa política, poder político, poder religioso, poder demoníaco, toda essa mistura, tudo isso será vencido por essa semente real de Abraão. Essa semente real de Abraão, Messias, Jesus Cristo, nesta terceira vinda com essa noiva, com essa igreja, com essa semente de Abraão que aqui está possuindo, vencendo cada inimigo deste. Esse inimigo dos seus sentidos naturais, vencendo suas vontades, seus desejos, vencendo a si mesmo, vencendo este mundo, vencendo cada espírito contrário à palavra de Deus, cada demônio, que se levanta. Então, depois de 2000 anos passarem, 2000 anos, e ele ainda está aqui em nosso meio, poderoso conquistador que rasgou o véu em dois, que levou toda a enfermidade, toda a doença, tudo sobre ele mesmo, e carregou as nossas enfermidades à cruz, e a nossa enfermidade, as nossas doenças, e triunfou sobre elas, e ressuscitou para a nossa justificação, e encontra-se vivo, depois de 2000 anos, para manifestar-se como um Jesus Cristo vivo, entre a semente real de Abraão, que é a herdeira de todas as coisas. Oh, que coisa! Aqueles que depois que passam pelo teste, veja só, que passam pelo teste a promessa da palavra. Aquilo que eu estava falando anteriormente, esses que, assim como Abraão, são aprovados por Deus, porque pagaram o preço, porque estiveram dispostos a não optar pelas campinas verdes de Sodoma, pelos ganhos, pelos lucros, pelo status, pela ostentação de Sodoma, desse mundo, mas preferiram perder isso, abrir mão disso, em prol, preferindo a promessa de Deus, preferindo aquilo que Deus promete nos dar ao vencedor, como nós lemos no Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, e no fechamento também, do livro do Apocalipse. Então, se você pode crer na palavra, então você também é a semente de Abraão. É assim que você chega a ela. E é claro, se você crer na palavra, você vai agir como Abraão. Abraão, por crer, ele agiu. Ele decidiu pela palavra, por obedecer a Deus, por seguir a direção que Deus lhe guiou. Abraão precisou afastar de toda a incredulidade, como nós vemos nos capítulos ali que tratam a história ali de Abraão. Abraão precisou sair da sua parentela, Abraão precisou sair daquelas denominações, deixar tudo que era barreira, empecilho, que lhe afastava de Deus, deixar tudo isso. A sua caminhada foi cada vez para mais próximo de Deus e em rendição completa, em obediência, até que ele passou no teste. Olha só, passou no teste e recebeu a promessa. O filho veio.
Então, se você pode crer na palavra, então você também é a semente de Abraão. É assim que você chega a ela. Se você não pode suportar esse teste da palavra, olha só. Se você não pode suportar esse teste da palavra, então se você duvidar dela, um pouco suspeito dela, você mal consegue recebê-la, tem uma coisa ou outra que você não consegue crer nela, então não venha na fila de oração, no caso ali dele, orar pelas pessoas, pelos enfermos. Então nem venha na fila de oração. Eu nem chegaria perto do altar até conseguir bastante graça para saber que a palavra de Deus é verdadeira. Então, crer totalmente na palavra. E o teste vem. Porque qualquer um pode falar, eu creio. Mas é quando o teste vem, te coloca à prova, como quando as pessoas afirmam ter a revelação de quem é Jesus Cristo, ter a revelação de mistérios, ter conhecimento disso ou daquilo, os testes vão vir. E aí cada um de nós vamos demonstrar se nós cremos realmente. Vamos ser colocados à prova. Vem o teste da palavra. E aí nós temos visto muitas pessoas professaram que creram na abertura da palavra, seja qual parte da palavra que foi pregada, e as pessoas se empolgaram, se alegraram, mas quando veio o teste, não resistiram, não suportaram. A semente verdadeira de Abraão crê nela, eles a conhecem e ele permanece. Hoje à noite, do modo que se encontrou com Abraão lá nos dias de Ló e realizou aquele milagre, como ele fez ao contar para Sara o que ela disse atrás dele, Jesus prometeu, a semente real de Abraão, que a igreja veria essa mesma coisa pouco antes da sua vinda. O que é isso? Tem que acontecer. Deus prometeu, Jesus Cristo confirmou e disse que seria assim. E aqui estamos hoje, depois de 2000 anos. Nós o vemos em nosso meio, ainda o poderoso conquistador. Ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura, toda a superstição, levou a palavra. Ela, sim. Veja como o profeta vai estimulando a fé das pessoas, chamando a atenção para elas no que Jesus disse, no que está escrito, levando lá atrás, trazendo para hoje, para que as pessoas pudessem ver este acontecimento, este sinal, que elas não passassem despercebidas. Aqui está ele hoje, o mesmo ontem, hoje eternamente. Aqui está ele agindo diante da semente de Abraão, que foi chamada da Babilônia, chamada de Sodoma, chamada do mundo e separada, mostrando a sua promessa exata e completamente. Depois de 1000 anos, aqui está ele em nosso meio hoje à noite, aquele poderoso conquistador, a palavra de Deus, a qual pode discernir os pensamentos que estão no coração e os intentos dele. O que é isso? A tua semente possuirá as portas do seu inimigo. O que é isso? É a semente de Abraão, a semente real, crendo na palavra. E a palavra é a palavra de Deus. Então, essa semente real que pode crer em toda a palavra. Agora, qualquer um que vier aqui e lhe disser que tem poder para curar os enfermos, não creia nisso. O poder está todo em Cristo, ele é o conquistador, não você ou eu. Nós só aceitamos o que ele fez, ninguém tem poder para salvar ou curar. Toda pessoa no mundo, o preço já foi pago, a exigência foi paga. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, sua cura está paga, sua salvação está paga. Você tem a fé para vir aceitá-la? É só isso. Se você for semente de Abraão, você tem. Deus prometeu, tem algo em você que diz que está aí, e está. Agora o que é dom? Dom é para ir curar as pessoas? Não, dom é retirar-se do caminho para que Deus possa usar você. Agora ele prometeu que o último sinal, de acordo com Jesus Cristo, como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de queimar, não antes de outras coisas ocorrerem. O evangelho foi pregado por Ló e assim por diante. Não isso, mas pouco antes de queimar, Deus desceu em forma de homem e sentou-se com a igreja eleita, Abraão e seu grupo, o qual tinha a promessa. Então veja, sentou-se com a igreja eleita. Então isso aqui é para a igreja eleita. Outros não vão crer nisso, não vão ver isso. Isso é para a igreja eleita. Então, que momento nós estamos vivendo? Prestes à grande tribulação, esse Armagedon, essa guerra mundial,
enquanto a noiva de Jesus Cristo está nessa terra, então isso está contendo, veja, os reinos fragmentados, as democracias, as ditaduras. Então, Deus desceu em forma de homem, Deus em carne, e sentou-se com a igreja eleita, Abraão e seu grupo, o qual tinha a promessa. Agora lembre-se, só a semente de Abraão recebe isto. Veja que afirmação. É o que nós encontramos nas Escrituras. Só a semente de Abraão recebe, só o eleito. Não é para o incrédulo, não é para o manufaturado, só a semente de Abraão recebe isso. Um pouco e o mundo não me verá mais. Aqui ele cita mais uma escritura, né? Mas vós me vereis, pois estarei convosco, em vós, até a consumação dos séculos. Mas ele prometeu pouco antes dele retornar, como foi em Sodoma. Veja o que Sodoma está recebendo. Veja o que a igreja eleita está recebendo. Então, olhamos para os sinais mundiais que têm acontecido de Sodoma no mundo, mas também principalmente para a igreja, este último sinal que foi dado. Então assim será na vinda do Filho do Homem, Deus manifestado em forma de homem, que com suas costas voltadas para a tenda, disse o que Sara fez dentro da tenda. Todos que sabem que essa é a verdade, levantem a mão. Exatamente isso. Agora ele prometeu isso. Estamos no fim do tempo. Agora lembre-se, essa foi a última coisa que aconteceu e o mundo gentil queimou. Irmãos, veja, o quadro está montado, o cenário está exatamente de acordo com o que as Escrituras nos mostraram, profetizaram, nos advertiram. Veja bem, estamos no fim do tempo. Agora lembre-se, essa foi a última coisa que aconteceu e o mundo gentil queimou Sodoma e o Filho prometido apareceu em cena. Estamos esperando um Filho prometido, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você não está aguardando esse arrebatamento, esse encontro com Jesus nos ares? E o último sinal, a última coisa que aconteceu antes do mundo gentil queimar. Aqui estamos. Que Deus abra os seus olhos. Não sei mais o que dizer. Que Ele abra os seus olhos. Deus tenha misericórdia de nós, né? Aqui a escritura que ele citou. Então, que Deus abra os seus olhos, os nossos olhos. Que Deus abra os nossos olhos. Né? Que Ele abra os seus olhos para essa realidade que está acontecendo. Não fique dormindo, não fique anestesiado diante dessa realidade que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia. Que isso possa descer nos nossos corações de tal maneira que possa nos despertar. Porque somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o clamor do Espírito Santo na sua alma, na minha alma, pode me despertar para isso. Do contrário, são 3 classes. Somente se você estiver nessa classe de eleitos. Claro, na classe do manufaturado ali ainda acontece o livramento ali para eles também, são salvos, mas passam, né, todo aquele aperto ali, mas não chegam a ter o Filho como grupo eleito. Perdem o arrebatamento. Então que possamos pensar nisso, né? A escritura que o profeta citou aqui em João capítulo 14, verso 19 ao 21. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A escritura citada, João capítulo 14. As palavras de Jesus Cristo aqui para nós. A mensagem perseverante, 5:3-64, parágrafo 228. Agora veja, Cristo prometeu estas coisas para os últimos dias. Agora sei que vocês já tiveram grandes guerreiros aqui na cidade, né? Oral Roberts, falecido Jack Koo, e esses grandes homens de fé, eles viveram a época deles. Mas lembre-se do último sinal que o mundo gentil viu antes do Filho prometido chegar no tempo de Abraão. Veja, lá era um mundo gentil, assim como
Hoje, para o mundo gentil, Jesus disse que seria dado o mesmo sinal. Abraão, que é o pai de todos, e Jesus prometeu a mesma coisa, o último sinal que foi mostrado para a igreja eleita. Agora lembre-se, havia dois desceram e pregaram em Sodoma. Eles não mostraram esse sinal, tampouco é mostrado hoje. Mas para a igreja que foi chamada para sair, o sinal foi mostrado. Assim Jesus profetizou que seria a mesma coisa. Veja, Deus manifestado em carne. Deus manifestado em carne. E quanto tempo já faz que isso aconteceu? Algumas décadas. Será que já não estamos vivendo como aconteceu nos dias de Noé? Aquele período, aquele momento em que Noé já estava dentro da arca e só estava esperando Deus fechar a porta. Já estava Noé com sua família dentro da arca, não entrava mais ninguém. O profeta chama aquele período ali de longanimidade de Deus. 7 dias, a porta aberta, claro, também tipo das eras, né? 7 eras da igreja. Ficou ali 7 dias. Até que no 7º dia, Deus veio e fechou a porta. Será que já não estamos neste momento? Pregação para Sodoma simplesmente o deixam cegos. O grupo eleito, Abraão, estava ali, na presença de Deus. Deus operando discernimento, Deus reforçando a promessa. Agora Abraão e Sara simplesmente aguardando o grande momento. Claro, se lemos ali ainda no capítulo 18, Abraão intercedeu por Ló. Mas será que já não estamos neste momento agora só aguardando? Não há mais que possa ser feito? Nós falamos com as pessoas, tentamos mostrar para as pessoas a urgência e as pessoas não sentem mais. Não existe sensibilidade nas pessoas para perceberem o momento em que estamos vivendo. Estão empurrando com a barriga. Então Deus manifestado em carne, discernindo os pensamentos que estão no coração, está vendo? Ele prometeu isso. Os céus e a terra falharão, mas isso não. Agora, se ele manifestar isso para mostrar que ele está aqui presente, aqui quantos de vocês crerão nele para a sua cura e o que for que necessite? Então, mais uma vez, chamando a atenção para este sinal. Aqui, veja bem, Zaqueu, aquela escritura de Lucas 19, né? Depois você pode conferir. Quando Jesus ele passa, né? Ali na casa de Zaqueu, vai ter ali com Zaqueu. Vocês conhecem a história. Quando chega aqui no verso 9, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois também este é filho de Abraão. Então, Zaqueu ali recebeu Jesus em sua casa, Deus em carne também, porque era filho de Abraão. Que coisa, né? Esse sim era filho de Abraão. Não só descendência natural, como aqueles fariseus ali, né? Estavam discutindo com Jesus, que eles eram descendência de Abraão. Jesus chama a atenção deles, né? Se eles fossem mesmo filhos de Abraão, eles estariam reconhecendo Deus em carne, como Abraão reconheceu. Mais uma citação aqui, para já finalizando, ainda não vou conseguir terminar aqui, talvez. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, 15/4 de 64, parágrafo 279. Quero lhes fazer uma pergunta, quero que vocês olhem para mim. Lembre-se, tão firmemente quanto a Escritura diz isto: Abraão nunca viu mais um sinal até que o filho existiu. Esse foi o último sinal que Abraão viu. Há sempre um sinal. Deixe-me dizer-lhes, igreja, aqui está o seu último. A aparição do filho será muito em breve. Guarde essa citação aqui. Cristo é identificado mesmo em todas as eras. Igreja, esse foi o último sinal que Abraão viu. E para a igreja hoje, deixe-me dizer-lhes, aqui está o seu último.
Logo, a conclusão desse arrebatamento. Filho prometido. Então isso, irmãos, assim como Abraão abandonou tudo que precisou ser abandonado para receber essa promessa na sua vida, isso faz com que nós, cristãos, estamos ansiosos, em expectativa, aguardando por essa promessa, então nos faz se colocar realmente em ação para isso. Além de todos esses sinais da natureza, a natureza gemendo, clamando, pela manifestação dos filhos de Deus, como Paulo falou, nós estamos vendo isso tão nítido. Sinais na natureza, sinais no céu. Se já não bastasse, os rumores de guerras, as guerras, se já não bastasse tudo isso, o último sinal que foi dado para a igreja, e além disso, Deus manifestado em carne através de um profeta, Deus ainda está se manifestando em carne agora através de pessoas, o Espírito Santo em pessoas, e isto é o sinal, o último sinal antes deste arrebatamento. Então, que pessoas nos convencer, como diz as Escrituras, que Deus nos ajude. Então, aqui está o seu último. A aparição do Filho será muito em breve. A hora em que não imaginais, ela será arrebatada. Pessoas continuando a pregar, pensando que estão sendo salvas. Meu Deus, isso é desesperador. Pensando que estão sendo salvas. E tudo mais. Do mesmo modo que foi na vinda de João, todos eles seguem adiante. Já passou o tempo. É mais tarde do que nós pensamos. É mais tarde do que nós pensamos. Então aí, a mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, ou em todas as eras. Da mesma forma que aconteceu na primeira vinda, será que não estamos muito próximos disso aqui? As pessoas continuando a pregar, se abrindo, aí acessando o YouTube e os canais, fazendo suas transmissões, tudo a mesma coisa, pensando que estão sendo salvos, e já passou o tempo, e é mais tarde do que pensamos. Estamos vivendo essa repetição, e aí nós voltamos lá na Escritura. Mateus capítulo 17, a partir do verso 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que que Elias venha primeiro? Queria percussar a primeira vinda de Jesus, queria percussar a vinda do Messias. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos. Olha só. Os discípulos entenderam que eles falaram de João Batista. Mas depois que já tinha acontecido. Claro que ali, na situação deles, Jesus estava ainda sendo manifestado. Então ainda era em tempo deles reconhecer. Mas e nos nossos dias? Nos nossos dias em que, quando as pessoas se derem conta disso, o arrebatamento já aconteceu. Aí já é tarde. Que Elias já veio.
existe aí o pessoal que está tentando, né? Tentando provar que esse não é o Elias, que esse profeta é falso, mas perca de tempo para eles. Fato é que Elias já veio. E agora? Mais uma vez, não conheceram. Mais uma vez, aqui os discípulos, os próprios discípulos que estavam interrogando. E hoje também, pessoas que andaram com o profeta, muitas delas que andaram com o profeta, tiveram alguma proximidade. Nós que viemos depois, não conhecemos pessoalmente, mas quantos discípulos dessa mensagem não estão reconhecendo esse Elias? Como eu disse, neste vaso, neste homem, neste ser humano, a quarta manifestação de Elias e também a manifestação do Filho do Homem, Deus em carne novamente, como foi lá em Gênesis 18, como foi na primeira vinda através de Jesus Cristo. Muito poucos que reconhecem isso, conseguiu ver isso através das Escrituras. E claro, através do Espírito Santo, ainda manifestando em carne humana, na sua igreja, na noiva, hoje. Menos ainda vai reconhecer isso. Então, Elias já veio. Elias, como na primeira vinda, cumpriu seu ministério. E as pessoas continuando a pregar, sendo que já passou o tempo. É mais tarde do que pensamos. Hoje, com a internet, muito provavelmente, as pessoas vão começar a ver vídeos, seja CNN, seja qual for aí a canal, seja no YouTube, seja no Facebook, seja onde for, os vídeos de Moisés e Elias operando seu ministério, e em dado momento as pessoas vão descobrir que ficaram. Então, vamos, enquanto é tempo, expor esse sinal, estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, estar nesses lugares celestiais em Cristo Jesus, porque o tempo é tardio. Elias já veio. Veja, se poucos reconhecem que Elias já veio, imagina Deus em carne. Imagina essa outra parte tão importante, que é o último sinal antes dessa destruição, antes da queima dessa Sodoma, desse mundo gentil que nós estamos vivendo. Que Deus vos abençoe, Deus permitindo, vamos dar continuidade aqui neste conteúdo para que possa reforçar esse alerta nos nossos corações, como um combatente de guerra que precisa estar alerta o tempo todo, que possamos também permanecer vigilantes, porque a sua vinda pode acontecer a qualquer momento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.